Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe nesta manhã, à noite, o dia de amanhã e por todo e sempre. É o nosso desejo. Nós temos 1h45. Vocês estão preparados para ouvir uma pessoa falando 1h45? Porque eu estou. Então, vamos lá. A tarefa que nos deram é para que nós falemos sobre o Pacto Áureo, 70 anos do Pacto Áureo, e a sua importância no movimento espírita com relação à união e à unificação. Mas eu gostaria de não tratar especificamente do Pacto Áureo, dos 70 anos, daquele momento, que foi um momento de lucidez, de culminância de um anseio dos espíritas no Brasil. Eu gostaria de levar a um conceito, a um contexto muito mais amplo, porque quando nós estudamos a história do espiritismo no Brasil, nós vamos verificar que este país tem um papel muito importante no contexto das nações e que nós estamos inseridos num programa que é do Cristo e na obra de Ismael. Então, desta forma, eu vou procurar trazê-los numa viagem que nós vamos fazer, naturalmente levando os nossos pensamentos e com as nossas falas, naquilo que nós depreendemos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de outras obras, para que nós possamos, assim, percorrer nesse escoço histórico e nos inserirmos no momento do Pacto Áureo, entendendo por que o Pacto Áureo aconteceu. Porque não foi um momento. Estamos comemorando 70 anos, mas nós vamos verificar que 60 anos antes teve fatos importantes. Então, na realidade, se formos analisar, estamos há 130 anos de um processo. Em sendo assim, já estamos aí com... Então, deixa eu só botar aqui, por favor. Então, nós estamos num processo contínuo de um trabalho onde o Cristo deseja implantar um programa. Ismael tem uma obra dentro desse programa, e nós todos estamos inseridos nela. Então, vejamos, era o último quartel do século XIV. Isto quer dizer os últimos 25 anos, entre 1375 e 1400. Foi neste período que Jesus escolheu as terras que hoje é o nosso Brasil para transplantar a árvore do seu evangelho da Palestina para estas terras novas. Conta-nos Humberto de Campos que, diante de uma pleiade de espíritos numa assembleia, quando chega próximo a estas terras, porque eles se encontravam na Europa, da Europa vieram à América, e na América Jesus pergunta a Elio, ao espírito que é responsável pelo desenvolvimento sociológico da Terra, onde se encontram as terras onde nós observamos o símbolo da redenção, o que nós chamamos de Cruzeiro do Sul, que nos abraça todas as noites, dependendo da época do ano. Ele, em torno de 9 horas, se observarmos na parte mais ao sul, vamos observá-lo como se estivesse abraçando o Brasil. Em outras épocas, ele surge mais tarde e, na madrugada, encontra-se em situação semelhante. Quando chega próximo a isso, ele levanta os seus braços ao céu e roga ao Pai para transplantar a árvore do Evangelho da Palestina para estas terras. E é naquele momento que ele designa este espírito para que ele nascesse, a fim de desbravar os mares bravios, difíceis de navegar, porque à época tinha-se medo de sair do Mediterrâneo ou das costas ali da Península Ibérica, porque o receio de se encontrar um vazio, uma grande cachoeira, o ignoto, pela ignorância, até que depois, se admitindo que a Terra não era algo plano, mas sim é o que nós conhecemos hoje, é um bólido, é uma esfera, é uma gaia que viaja no espaço com uma velocidade incrível,
Vocês sabem qual é a velocidade de translação da Terra? Alguém tem ideia? Menos um pouco. Em torno de, vamos botar, 110 mil quilômetros por hora. Mas, além disso, tem uma outra rotação, que é em torno dela. Em torno de 1.700 quilômetros por hora. Somos navegadores. Vivemos no espaço infinito, navegando. E, ao mesmo tempo, girando em torno de nós mesmos. Mas a bondade do Pai, o Criador, o seu amor é tão bom que nós nem percebemos. Ninguém tem enjoo, ninguém sente medo de altura. Estamos todos protegidos pela bondade do Pai nesse processo evolutivo que nos propiciou esta casa. É por isso que, no diálogo, quando na Europa, Jesus e aquela pleiade, depois de observar o que é que a humanidade havia feito, isso no último quartel do século XIV, havia feito da sua mensagem, da sua boa nova, Jesus chega à conclusão que, infelizmente, nós continuamos renitentes no erro e plantamos dores e sofrimentos. E é aí que ele é convidado para vir às terras novas, para poder, nestas terras novas, poder transplantar a árvore do seu evangelho, porque no palco da civilização que foi desenvolvida, nós, protagonistas, o ambiente não era mais adequado, porque ali só teria dores e sofrimentos. Então, naquele momento, Elio, que era este espírito, procura amenizar, dizendo assim: mestre, mesmo assim nós tivemos o Oriente se aproximando do Ocidente, o comércio, muitas cidades foram, com as migrações, foram criadas, e até os príncipes católicos procuraram preservar as terras santas. Aí Jesus diz assim: ô Elio, qual pedaço de terra deste habitat do Pai que não é santo? É para a nossa reflexão. Já anunciando que não há nenhum privilégio, nenhum lugar deste habitat do Pai, mas que todos têm compromissos, responsabilidades, e cada nação tem, em determinada época, compromissos mais preponderantes. Nós vimos aqui o Luiz observar 3 aspectos no planejamento, aonde evidenciou, em um determinado momento, um aspecto, com o círculo maior, e, em determinado momento, uma troca daquele outro aspecto para que o outro pudesse. Assim são as nações. Dependendo do contexto da época, algumas têm esta preponderância, mas todas estão sob a orientação, a égide do governador da terra, que é Jesus. E assim, naquele momento, nós observamos de que Jesus escolheu um local para transplantar a árvore do seu evangelho. Designou alguém para poder nascer e propiciar condições para que a civilização chegasse a esses locais, aonde haviam ali espíritos num processo de evolução, no estado ainda, vamos dizer, infantil, aonde a civilização conhecida até então, mais evoluída nos aspectos éticos, morais, não tanto, mas nos aspectos científicos, tecnológicos, pudessem chegar e, a partir daí, fazer com que estas terras chegassem a ser o que é hoje, que nós estamos vivendo, que é o Brasil. Muito bem. A partir de então, nasce este espírito que a humanidade ainda não reconheceu o seu papel. Em 1394, nasce em Portugal Dom Henrique de Sagres. Se compararmos ele com a NASA nos dias de hoje, a importância dele é tão ou maior do que é o papel da NASA hoje, em termos de descobrimentos, de avançar o conhecimento para o desconhecido. Ele nunca navegou, mas fez com que todos navegassem. A partir de então, ele cumpre o seu papel. E vamos dar um salto para o ano de 1500, porque 8 anos antes, Colombo
já tinha, com o conhecimento de que a Terra já não era mais chata, tinha uma ideia de que a Terra, ela realmente era uma esfera, e a partir daí nós vamos observar Colombo chegando na América Central. E assim, em março, sai de Portugal Cabral com as suas naus. E a partir daí ele navega. E a história nos conta que houve calmaria, um momento de falta de vento, dificuldades para onde chegar. Olhe esse aspecto, que é um detalhe que Humberto de Campos coloca, que nos chamou a atenção. Diante daqueles momentos de ansiedade, de dúvidas, Cabral teve a ideia, porque ele sabia, ele tinha um instinto naturalmente, porque esses espíritos já vieram preparados para isto, de ir às terras desconhecidas, porque ele ia para as Índias. Este input do seu pensamento possibilitou a Dom Henrique de Sagres, já desencarnado, a utilizar-se de uma conexão com a mediunidade de Cabral. E foi assim que, intuindo e também fazendo com que todos aqueles criassem essa ideia, aportaram em Porto Seguro, chegando no ano de 1500, como nós sabemos, às terras brasileiras. Naquele momento, o júbilo natural que havia entre os encarnados, que fizeram primeira missa, tiveram o contato com os silvícolas, imaginem vocês, no lugar dos silvícolas, e chega, porque o que é que eles conheciam? O que eles tinham de navegação no mar era chamado piroga, era uma canoa muito singela, que tirava do tronco da árvore, cavava, etc., e fazia a sua navegação. De repente, chega aquelas coisas estranhas, com panos, cores diferentes, e eles olhando aquilo, aí, de repente, saltam dali, entram numa coisa menor, que era algo parecido com a deles, mas muito maior, chegam próximo deles, com a única coisa que parecia eram os olhos. Quem tinha bigode, eles talvez não tinham, os índios não tinham, por causa da pele. E a boca, porque os portugueses chegavam com toda aquela indumentária, engalonadas, com botas, roupas diferentes. Se eles tivessem conhecimento, como nós temos hoje, dizer que era ET. Porque falavam algo que eles não conheciam. A língua portuguesa não sabiam. E, diante disso, qual é a reação? Mas eles não tiveram reação, tiveram ação. Acolheram os portugueses. Diz os historiadores que os portugueses até dançaram com eles, uma dança típica indígena. Fizeram a primeira missa, eles participaram, as pinturas estão aí, sobre as árvores, né? Olhando aquilo com uma estranheza enorme. Mas, nesse mesmo momento, no plano espiritual, havia uma assembleia de espíritos também jubilosos. Jubilosos por quê? Porque Jesus havia dito, no último quartel do século XIV, que se implantasse aqui, transplantasse a árvore do Evangelho, e designou um espírito para que pudesse fazer com que a civilização chegasse ao Brasil. E aquele fato estava sendo, naquele momento, implementado. E eles estavam jubilosos numa assembleia quando a presença suave de Jesus ali chega. Uma bandeira nível na sua mão luminosa, a sua voz suave, distingue naquela assembleia um espírito, dizendo assim: Ismael, desculpem, toda vez que eu falo isso, eu me engasgo. Não sei porquê, mas eu me engasgo. Mas vocês vão desculpar. Ele diz assim: Ismael, diz o meu coração que a partir de agora deverás ser o zelador desses patrimônios imortais das terras do Cruzeiro. Lembrem que foi denominado terra de Santa Cruz, terra de Veracruz. Tem acaso? Tudo isso está dentro de um programa que a gente precisa ficar atento, porque nós estamos aqui diante de responsabilidades perante um programa e uma obra.
programa do Cristo e uma obra de Ismael. Aí ele diz que o seu coração pede para que ele seja zelador. E pede para ele demonstrar como um servidor da sua seara a sua coragem, o seu amor que demonstra a Deus, e pede em seguida para que ele escreva todas estas qualidades e atributos naquela bandeira nívea que entrega à sua mão. Ele, emocionado, porque foi distinguido dos demais, e, obviamente, com lágrimas aos olhos, o seu pensamento imprime numa tinta celeste, na bandeira que nós sabemos qual é: Deus, Cristo e caridade. A partir deste momento, ele foi ungido a ser o zelador, que nós dizemos é o governador. O governador destas terras para onde será transplantado o Evangelho de Jesus. A partir deste momento, voltando às praias baianas, lá em Porto Seguro, nós já vamos ver os portugueses se deslocando para continuar sua viagem à Índia. Entretanto, em todas as viagens, eles levavam degredados. Aqueles que eram julgados em Portugal e, como castigo, eram deixados nestas terras, que ninguém sabia como castigo. Cabral trazia 20 degredados. Dos 20, 2 ficaram aqui no Brasil. Dos 2, 1, ele foi julgado de um ato que ele não praticou. Ele era inocente. A partir de então, quando ele observa as naus, estando já se distanciando, ele apavorado, pega uma canoa indígena que estava próxima, adentra ela, joga no mar, rema, 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 até onde pode. E lá no oceano, ele então começa a rogar ao Pai misericórdia. Porque o seu desejo era morrer. Saiu de uma civilização, primeiro mundo, à época, para uma outra que ele não conhecia, apesar de ter sido acolhido, todos ali, mas era tudo estranho. E ele era inocente. Ele não tinha praticado aquele crime. As rogativas foram tão sinceras e válidas que nós sabemos que os nossos pensamentos, quando nós colocamos as nossas energias e os nossos sentimentos impregnados, as nossas ondas mentais têm uma vibração de ondas curtas, ultracurtas, apesar de nós não termos elas no nosso cotidiano. As nossas ondas mentais ainda são, vamos dizer assim, baianas, porque sou baiano, posso dizer isso, ainda muito lentas, ondas longas, não são curtas, como é a micro-ondas. Mas todos nós poderemos tê-las no momento em que uma rogativa sincera, uma dor forte, um momento de perigo, nós, então, implementamos o nosso sentimento com tal que essas energias chegam aos planos mais altos. Foi o caso. Ismael, a partir daquele momento, já é o zelador da terra, do Brasil, já é o zelador deste cadinho que Jesus escolheu para trazer o seu Evangelho. Capta estas energias, abandona a ambiência espiritual em que se encontrava e desce até perto daquele português. Observa-o, envolve-o numa vibração de amor, de esperança, de confiança. E ele, diante daquele fato, sem perceber, as ondas do mar retornam e ele volta às praias brasileiras. Primeiro ato de caridade praticado no Brasil. Exemplo: Deus, Cristo e caridade. Só tem uma ação. O amor em ação. Porque é transversal a esta bandeira o amor. Deus, o seu Criador. Jesus, o exemplo mais puro deste amor entre nós. E a caridade, ele em ação. Ismael, naquele momento, colocou-a em ação, colocou o amor em ação. Praticou o primeiro ato de caridade. E assim, a partir de então, ele passou, junto com a falange do Cristo, daqueles espíritos que com ele se compromissaram de realizar este trabalho para que o Brasil tenha, no contexto das nações, o seu papel de coração do mundo e pátria do Evangelho, que é uma construção.
A partir de então, ele, como governador, começa a cuidar, a zelar de todos os fatos históricos que são registrados pelos homens e que nos anais do plano espiritual, todos, nos mínimos detalhes, estão registrados de onde Humberto de Campos tirou para nos trazer aqueles fatos que eram importantes para o nosso conhecimento, que são importantes para o nosso conhecimento. E então nós vamos dar mais um salto no tempo. Nós falamos do descobrimento, do primeiro ato de caridade, e agora nós vamos chegar praticamente quase 300 anos depois. Ismael, sabedor de que no programa do Cristo, o século XIX teria um papel importantíssimo. Por isso que o século XIX, quando nós estudamos o que aconteceu no campo da ciência, da tecnologia, tem um papel muito importante que precedeu a chegada do Paracleto, a volta do Cristo ressuscitado, a volta da Boa Nova rediviva. E para isso o século XIX teria que ser preparado, para que na sua segunda metade pudesse então chegar até nós de volta o Cristo. Ismael, sabendo disto, ele começa, então, a preparar a pátria aonde receberia o Evangelho de Jesus, porque aqui não poderia. Alguns dizem, mas a França, porque foi na França, não foi, e não continua lá. Tem que conhecer um pouco essa história, porque a França cumpriu o seu papel. Era um ambiente mais propício para, dentro do programa do Cristo, colocar aquele seu apóstolo que viria trazer este evangelho redivivo à humanidade, com a colaboração de toda essa pleiade de espíritos, porque o trabalho é de ambos os planos da vida, como bem os espíritos anunciaram, está lá em Prolegômenos, em um dos textos de Prolegômeno, que os espíritos anunciam uma nova era para a humanidade. Eles, como ministros de Deus e como agentes de sua vontade, vieram instruir como instrutores, como mestres. Vieram instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. E é assim que, sabedor disto, o zelador do Brasil reúne, diante de uma assembleia de espíritos, destaca também um espírito que com ele serve ao Cristo, um discípulo do Cristo e discípulo da sua seara, neste trabalho, e propõe a ele uma missão. Porque nós tivemos dois espíritos que, na época, no século XIX, tiveram missões definidas aqui no Brasil. Foi Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio. E naquele momento ele designa um deles e dá a missão para que ele pudesse arrebanhar, juntar, unir as ovelhas dispersas na tenda de Ismael. Este seria o trabalho dele, o trabalho da união, da fraternidade, da unificação. E assim nós vamos ver nascer em 1831 Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Olha o planejamento. Não tem nada por acaso. Tudo isso dentro de um programa e de uma obra. Então nós estamos, todos nós, compromissados. O Pacto Áureo foi o Pacto Áureo, mas nós vamos ver porque é que aconteceu o Pacto Áureo. Então, Ismael, preparando, já no ano de 1818, havia no Brasil um círculo homeopático, sob as orientações da falange de Ismael, que estava conduzindo para o Brasil isto. José Bonifácio, no final do Primeiro Império, já se comunicava com Hahnemann, que era aquele que estudou profundamente os fluidos
e sabia utilizá-lo como complemento da cura homeopática. Nós tivemos aqui já também estudiosos no assunto. E já no ano de 1853, nós já tínhamos grupos de estudos aqui sobre esses assuntos, e podemos destacar entre eles o Marquês de Olinda, o Visconde de Cairu, que estudavam. Isso tudo nós observando que as coisas já estavam andando. Mas em 1840, chegaram aqui também, inspirados pela falange de Ismael, 2 médicos humanistas, um francês e um português, Bento Muri francês, o português João Vicente Martins. João Vicente Martins era um médium ostensivo. A mediunidade para eles era conhecida, eles trabalhavam a mediunidade. E chegaram aqui para trazer o conhecimento homeopático. Aplicavam a imposição de mãos, conforme Hahnemann havia orientado, como complemento à cura homeopática. E você sabe qual era o lema deles? Deus, Cristo, caridade. Acaso? Tem um programa? Tem uma obra? São espíritos que vieram para dentro do trabalho de Ismael como zelador, preparando estas terras, para quando o livro dos Espíritos fosse lançado, pudesse abrigar no terreno fértil, a semente chegar e o terreno está preparado. Porque nós não encontramos na doutrina espírita, Kardec, falando de fluidos e nos induzindo para colocar a mão na cabeça ou fazer qualquer outra coisa. Ele fala do fluido, dando suas características, mostrando os seus atributos, dizendo dos seus benefícios na aplicação. Mas o hábito de nós fazermos passe, polão e posição de mão, nós não encontramos na doutrina. Entretanto, é necessário nós entendermos, porque Ismael, com as suas preocupações, já intuía esses espíritos para que esse trabalho pudesse, mais tarde, fazer parte daquele trabalho que nós, nas casas espíritas, fazemos. Porque quando lemos André Luiz, nós observamos que a imposição de mãos é apenas um instrumento, como outro qualquer. Se eu pego um bisturi e uso agora, ele foi muito útil, depois eu deixo ele, é um instrumento. Ele só foi válido quando alguém pegou e usou. E quem é que utiliza do instrumento? São espíritos altamente qualificados, que aplicam a fluidoterapia de acordo com a necessidade de cada um. Não somos nós. Vivi aqui 50 anos aplicando passe, desencarnei, chega lá no plano espiritual, diploma de 50 anos, os espíritos vão olhar, você leu André Luiz? Aí eu li. Você viu os espíritos que estão trabalhando lá? Ah, aqueles espíritos, eles estão altamente... Você é qualificado? Não, então vem cá, vai passar 50 anos aqui, se qualificando, para depois você ir para a casa espírita onde você estava, para poder, como espírito, não mais como instrumento, ajudar no processo. Aí, desta forma, o movimento espírita no Brasil, depois, com o conhecimento, com os estudos, quando a doutrina aqui chegou, assimilou estas coisas. Porque médicos eram homeopatas, espíritas. Porque no próprio programa de Ismael, começou aqui com as curas. A mediunidade, as curas. Foi o primeiro processo para que sensibilizasse as pessoas e começasse esse processo até que a doutrina espírita chegasse com a sua lógica, com a sua razão, com as suas explicações para o entendimento do Evangelho de Jesus. E assim, depois que Kardec codifica, em 57, chega aqui as primeiras obras, naturalmente na língua original francesa. É acolhida na Bahia, no Rio de Janeiro. Estudiosos começam, então, a adentrar no conhecimento, ao mesmo tempo em que estas obras, os seus estudiosos, que eram pessoas de elite, porque tinham conhecimento do francês, era da aristocracia, naturalmente, começou a ser objeto, vamos dizer assim, da mídia da época, dos jornais, dos folhetos, de comentários, de críticas. E foi neste trabalho
que o doutor Luiz Olímpio, ele, no ano de 1865, ao ler a Gazeta Medicale, que era um jornal francês e naturalmente chegava ao conhecimento aqui, à época, ele verificou que um cientista francês havia dito algo contrário ao espiritismo que não correspondia. Ele, então, no Diário da Bahia, ele fez em português uma réplica e solicitou que ela fosse colocada no jornal Gazette Médicale, francês. Assim foi publicado. Chegou ao conhecimento de Kardec, e ele ficou muito jubiloso, porque verificou que a Novel Doutrina, recém, que nós estamos falando de 1865, 57, 65, são 8 anos, já se encontrava no novo continente, com adeptos que compreendiam o seu papel e já estavam defendendo a limar a mensagem do Cristo renovada que estava chegando até nós. Mas não esqueçamos que estamos no ano de 1865, 4 anos depois, o codificador retorna à verdadeira vida. Desencarna Kardec. Os espíritas no mundo ficaram sem chão, porque a liderança havia desencarnado. Na Europa, tentaram substituí-lo em vão. Por isso que a Revista Espírita, que nós utilizamos, ela vai até o ano de 1869. Porque, a partir daí, entraram outros assuntos, metapsique, etc., etc., que fugia daquele instrumento que ele se utilizou para ser o seu laboratório. Nas Américas, no mundo, onde a doutrina já estava, também se procurava uma liderança, alguma coisa que pudesse coordenar o movimento que estava disperso. Porque cada um estudava, um grupo aqui, o outro ali, por isso que se fundou o primeiro grupo familiar, lá na Bahia, que é o primeiro grupo espírita conhecido, mas cada um ia estudando a sua forma, e interpretando, e chegando a discussões. Isso aqui não é religião. Aí o outro, não, isso aqui é a parte acadêmica, isso aqui é ciência. E aí ficavam essas querelas, discussões, ao invés de adentrarem ao conhecimento que o próprio Livro dos Espíritos nos traz, para que nós possamos entender, porque Kardec, lá no final, lá na conclusão, no item 5, ele fala que a doutrina espírita tem 3 momentos. Tem um momento da curiosidade, tem um momento do estudo, da reflexão, e tem um momento de se aplicar essas ideias nas nossas vidas. Mas aquele que não está preocupado com a curiosidade, porque a curiosidade, você vê o fato, é o fenômeno, matou a curiosidade, deixa de existir. Mas você que está estudando, compreendendo, naturalmente, você chega à conclusão que é incoerente você conhecer algo que te conduz, um código de ético divino, que te conduz à mudança de comportamento para melhor, para o seu aperfeiçoamento, e você não aplicar isso em sua vida. Por isso que muitos dizem assim, muitos entram na doutrina, mas a doutrina não adentra na pessoa. Porque a gente se limita só para ficar no estudo, esquecendo de procurar concomitantemente o que está estudando aplicar na vida. Porque o estudo nos conduz a mudanças. Os Espíritos vieram instruir-nos para podermos regenerar, transformar o homem velho no homem novo. E, a partir daí, o movimento espírita, desorganizado, porque cada um estava, era um movimento, falando de espiritismo e discutindo entre si. Aí aparecia vaidade, personalismo, opiniões. Imagina o contexto da época. Isso tudo porque a liderança havia desencarnado. Mas não por culpa, porque ele desencarnou e deixou o que era necessário para nos orientar, para ter um bom comportamento. Mesmo assim, Ismael atento, porque nada acontece sem o carimbo de Jesus e Ismael assessorando ele nesse aspecto. E aí nós vamos observar
que o movimento espírita no Brasil desorganizado, ele tinha o amparo do alto, porque Ismael colocou para se comunicar no Rio de Janeiro, entre os espíritas, porque ali se encontrava o maior número de casas espíritas, um espírito amigo seu, que se denominava Confúcio, e que tinha mais habilidade para se comunicar entre os encarnados. E é assim que, no ano de 1873, vai se fundar um grupo chamado Confúcio, atendendo a todo o ordenamento jurídico que era exigido à época. Registrado em cartório, com o Estado, com tudo tinha direito. Este grupo foi em 1873. Mas não esqueçamos, trabalhar com o Evangelho, trabalhar com Jesus, preparem-se. Largue as suas sandálias, pegue as minhas e siga-me. Ele não prometeu, em momento nenhum, naquela última ceia que ele preparava os seus discípulos, apóstolos futuros, para poderem continuar o trabalho, em momento nenhum ele disse assim: Pedro, o teu caminho é essa lista amarela daqui, ó. Só que ela tem preto e ela tem que ser amarela. Eu vou te ajudar, tem 50 pretos, eu vou tirar aqui 10 e você tira os outros 40. Está combinado? Aí Pedro, não, mestre, tira 50, eu tiro outro. Ele não fez isso. Ele disse assim, olha, tem esse caminho aqui que é teu. Não esqueça, eu jamais te abandonarei. Esse caminho amarelo. A lista preta é Pedro que tem que tirar. Ele não prometeu tirar listas, mas disse assim, não esqueçam, jamais eu os abandonarei. A nenhum que o segue. E nós vamos observar que naquele momento, naquele ano de 1873, esse grupo fundado, as trevas, são persistentes. Lutam contra o avanço, por isso que são anticristos, porque não admitem que esta terra seja a escolhida por ele, não admite que ele seja o Messias, e ainda com seus atavismos impedem, são irmãos nossos, porque nós também participamos, em algum momento na história pregressa nossa, de pensamentos como esse, e fomos contrários. Mas neste grupo, que durou apenas 3 anos, tem 2 fatos importantes que eu gostaria de ressaltar para o nosso entendimento. O primeiro deles fazia parte deste grupo, porque é neste grupo que passaram todos os pioneiros espíritas da época. Bittencourt Sampaio, Luiz Antônio Saião, Carlos Travassos, Joaquim Carlos Travassos, e por falar nele, vamos ressaltar o aspecto que ele é importante. Ele resolveu traduzir as obras básicas de Kardec para o português, porque estava tudo em francês. E ele assim o fez, se empenhou, e na primeira tradução e impressão de O Livro dos Espíritos em português, ele pega um desses livros, faz uma dedicatória, entrega a um amigo católico, um médico respeitado, tinha sido militar, era um político de renome. Ele vai em mãos e entrega a esse político, a esse católico, cujo nome, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele pega o livro, recebe, com toda a educação, e coloca. Mas ele morava a 1 hora do centro, ele morava em São Cristóvão. E, normalmente, do centro a São Cristóvão era mais de hora de viagem, à época, que era o bonde que ele pegava. E ele sempre tinha o hábito de, durante a viagem, aproveitar o seu tempo, porque ele sabe que o tempo é a dádiva do Pai, que nós não podemos perder. Ele lia jornal, lia alguma coisa. Naquele dia ele não tinha nada, só tinha um livro. Aí ele pega o livro, abre, filosofia espiritualista, tal, ele diz assim, bem, eu não vou para o inferno por ler essa filosofia aqui. Seria até incongruente eu que conheço todas as filosofias e uma filosofia nova eu não conhecer.
Então, eu vou ler. Aí ele publicou isso em Reformador. Aí ele diz assim, li como lia a Bíblia, porque ele já conhecia a Bíblia, já tinha lido a Bíblia. E à proporção que eu ia lendo, verifiquei que não tinha nada de novo no livro dos Espíritos para mim, apesar de tudo ser novo. E isso o incomodava a tal ponto que ele dizia, gente, é novo para mim, mas não é novo. E nas suas conclusões ele dizia, é uma coisa interessante, parece que instintivamente eu sou espírita. Como se diz vulgarmente, parece que eu nasci espírita. A partir de então, ele se tornou um adepto, um defensor e um estudioso da doutrina espírita. Este é um fato marcante desse grupo. O outro fato marcante foi neste grupo que, pela primeira vez, o espírito Ismael deu uma comunicação. Aí agora eu vou utilizar aqui. Eu sei ela de cabeça, mas eu prefiro mostrar até para quebrar o ritmo da minha fala. A mensagem de Ismael no grupo Confúcio, vejam bem. Ele fala sobre a missão do Brasil. Olha o que ele diz. O Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Então, eu vou perguntar para vocês, é a terra da promissão? Falta alimento nesse país? Físico. Olha o agronegócio no nosso país. Alimenta o mundo, se quiser. Não tem um pedacinho de terra que você plante e que não dê. Se não der, só falta o trabalho do homem. Analise a terra, corrija que ela vai dar. Aqui no sul tem uma vantagem, 1,5 metro de solarável. É por isso que na nossa civilização, no nosso desenvolvimento, todo mundo veio para o sul, porque era só jogar semente e dava. Quando foi para o cerrado, dificuldade, tratar o cerrado, o que é que está acontecendo hoje? É a terra de todos. O maior passaporte, maior não em tamanho, em interesse do mundo, nós brasileiros, tome cuidado, hein, quando viajar com o seu passaporte. Não dê chance. Porque em qualquer lugar do mundo, eu com a cara de chinês, brasileiro, passa. Eu com a cara de alemão, passa. Eu com a cara de africano, passa. De australiano, passa. De qualquer continente, passa. É a terra de todos. É da fraternidade? Aí vem minha questão. Se o tempo der, eu vou falar alguma coisa sobre algo na frente que eu vou analisar para falar. Mas fraternidade é um sentimento. Nós temos desenvolvido isso? Estamos desenvolvendo. O Luiz aqui falou, união é o lema da FEP. Não se faz união sem fraternidade. Não esqueçam disto. Se eu não sou fraterno com aquele, eu estou dizendo que estou unido, minto. Eu estou junto, mas não estou unido. A liga é a fraternidade. Terra de Jesus? Segundo país mais cristão do mundo, numa pesquisa no ano de 2010. Só perdeu para os Estados Unidos porque a população dos Estados Unidos, em termos absolutos, maior do que a nossa. Eles tinham em torno de 80 e pouco por cento de cristãos, nós temos quase chegando a 90 e poucos por cento de cristão. Só que a nossa população é menor, dele era maior, ficamos em segundo lugar. Talvez se fizer hoje, eu não sei. Daqui a pouco nós já somos o primeiro do mundo. É a terra do Evangelho. Onde é que se fala de Evangelho tão abertamente? Em todas as religiões, independente de qualquer crítica, se está certo, errado, mas se fala do Evangelho. Se fala de Jesus até nos carros. Deus é fiel, Jesus é não sei o quê. É uma forma inicial de fazer, até para ir diminuindo talvez aqueles atavismos, aquelas coisas, e vai aparecendo isso, tudo tem sua razão. Tudo isto está na obra de Ismael, com o aval do Cristo no seu programa. Não nasce nenhum brasileiro que não esteja
no livro de Ismael e de Jesus. Se vai cumprir a sua tarefa, a justiça divina vai depois dizer, cada um segundo as suas obras. Atrasa, se responsabiliza o progresso, mas tem compromisso. Ele fala sobre a nova era e o povo brasileiro que ela abrigará. Na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Somos diferentes? Somos. Olha a nossa história. O americano, para ter o tamanho que tem hoje, para sair da costa leste a oeste, matou muito índio, anexou o território do Texas, a luta. Nós tivemos algumas infelizes. Guerra do Paraguai, algumas outras coletivas aí que nos atrapalhou, poucas. Mas também anexamos o Acre de uma forma cordial. Não é? A nossa história é diferente. Qual o país do mundo que vive um mês com uma inflação de 80% e não tem guerra civil? Lembram do Sarney? Qual país do mundo tem uma greve de caminhoneiros que para o mundo, que para o país, e aqueles que vivem no país ficam numa fila mais de 4 horas? E, de repente, vem o rapaz lá da bomba do posto. Vem andando, dizendo assim, olha, o nosso combustível está próximo a acabar, eu não sei. Então, os senhores ficam aguardando. Então. Aí eu estou lá esperando 4 horas. Aí, daqui a pouco, quando está chegando a minha vez, aí eu faço aquilo e vou procurar outro e vou fazer. Não aconteceu isso? A única coisa que aconteceu foi uma pedrada que alguém deu, e, na realidade, não tinha intenção de matar ou ferir, foi aquela que foi dada, que atingiu, se não me engano, uma pessoa num caminhão, alguma coisa. Vocês acham que isto acontece? E Ismael está lá em cima, olhando de braço cruzado, vendo acontecer as coisas sem fazer nada? Você acha que esse país teve uma Copa do Mundo? Teve logo em seguida uma Olimpíada, onde as câmaras do mundo estavam todas voltadas para o nosso país, e qualquer coisa que aqui acontecesse, o mundo inteiro saberia? Vocês lembram que antes da Copa, as barricadas, o que é que estavam falando, do Zika, de não sei o quê, que esse país era isso, aquilo outro? Aconteceu a Copa, perdemos de 7-1, graças a Deus. A imagem no exterior do nosso país foi imagem de um povo fraterno, um povo bom, um país de sol, flores o ano inteiro, um povo acolhedor, tanto na Olimpíada quanto na Copa do Mundo. Era isto que precisava ir para o mundo, não era ganhar de 7-1. Porque se nós ganhássemos, aí ia aparecer vaidade, orgulho, sexto do mundo, o mundo não presta, a gente quer o maior, e aí fugia da sintonia. E vocês acham que Ismael ficou de braço cruzado nessas coisas? Porque este foi o momento que os estrategistas contra o Cristo se utilizaram para denegrir a imagem deste país que tem a missão de cristianizar. Ismael está atento o tempo todo. Não percamos nunca a esperança. E o que é que ele aguarda de nós? Fraternidade, união, humildade e amor. É o que ele quer. Mas não é que ele quer porque nós nos compromissamos com isso. Aí ele aceitou. E nós estamos inseridos na sua obra e no programa do Cristo. Como Jesus deve ser reconhecido? Nós estamos em 1873. Quem já tinha lido o Livro dos Espíritos sabia como era, mas ele reforça. Cumpre ao que ouve os arautos do espaço, que convocam os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecerem Jesus o chefe espiritual. Se alguém denigra a imagem de Jesus, oremos por eles. Porque quando Jesus esteve entre nós, foi denegrido tudo quanto era tipo, de toda qualquer forma.
Mas ele venceu o mundo. Ele não venceu reagindo. E nós vamos ter muitas coisas a acontecer. Preparemo-nos, porque nós somos discípulos dele. E ele, em momento nenhum, pediu para que os seus discípulos o defendessem. Para sair às ruas, fazendo qualquer coisa. Ele pediu que nós dessemos testemunho. E quem dá o testemunho tem o direito, como cidadão, de defendê-lo. Porque faz uma opção, porque tem autoridade moral. Porque pratica aquilo que ele faz. Eu estou dizendo isso especificamente porque o Divaldo, como um cidadão, com a autoridade moral que ele tem, ninguém melhor do que ele para fazer o que ele fez. Entretanto, não entenderam, não tem problema. Mas que isso não seja para nós motivo de briga, ou de revídeo, etc, etc. Ele fez o papel dele como cidadão, porque ele tem autoridade para isso. Os seus 90 anos de vida demonstra mais do que qualquer outro brasileiro de renome que não tem o papel que ele tem feito. Então, ele tem autoridade. Se gosta ou não gosta, é problema de cada um. Mas é um direito, como cidadão que ele tem, de fazer a sua opção e deve ser respeitada. Porque ele sabe perfeitamente que Jesus é esse chefe espiritual. Se os outros não sabem, é problema dos outros. Ele ainda avisa a finalidade da moral de Jesus com o Evangelho, explicado à luz do Espiritismo para os homens velhos que nascem no Brasil. Homens velhos, politicamente correto, espíritos imortais velhos, que somos aqui, mulheres e homens, todo mundo velhinho, nascendo nesse país. O que é que ele diz? Com o Evangelho explicado à luz do Espiritismo, a moral de Jesus, semeadas pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é rejuvenescer os homens velhos, que aqui nascerão ou para aqui virão de todos os pontos do globo. Rejuvenescer é regenerar, é renovar, é transformar. Esse é o papel. Se eu estou diante dele e eu não estou me regenerando nem me renovando, prestemos atenção. Não é por falta de aviso. A missão dos espíritas no Brasil, o dever assumido antes do nascimento. E onde é que está Ismael? Ele deixou isso claro para nós. Olha como ele diz. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo deste palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael. Eu estou na casa de Ismael. Vocês estão também na casa de Ismael, porque a casa de Ismael não é a FEB. A casa de Ismael são todas as tendas, todas as casas que trabalham dentro da sua obra. O centro espírita daqui, do Estado, todos eles, é uma casa de Ismael. A federação é uma casa de Ismael. A FEB é apenas o escritório, que no plano espiritual, não no plano material, ele se reúne com as pleiades ou as reuniões sensíveis que ele tem e replica isso no plano material para que juntos, por isso, o Conselho Federativo, essa condição para que nós possamos entender, possa daí surgir as diretrizes, surgir e emanar para que no centro espírita cumpra essas diretrizes que o movimento espírita faz através do seu Conselho Federativo. Ismael estará onde estiver a caridade. Eu estou na FEB. Se eu não for caridoso, ele não vai estar comigo. Eu estou no centro espírita X, aqui no interior. O centro maior, que tem mais movimento, que demonstra mais coisa, mas não tem caridade entre seus membros. Ele não estará. Agora, aquele singelo, simples, lá no interior, 5 pessoas, unidos, fraternais, se amando. Ele está ali toda hora.
Assim aconteceu também na época do Cristo, dos primeiros cristãos. Os maiores fenômenos mediúnicos não aconteceram entre os discípulos, porque viviam brigando um com o outro, circuncisado ou não. Era naqueles núcleos mais singelos, onde a fraternidade, a união existia. Ali a presença ostensiva do Cristo se fazia através dos fenômenos. Assim, esta é a bandeira. 1873, 3 anos, esses 2 eventos. O grupo se desfez. Problemas, querelas, discussões. Sou a favor, sou contra, é isso, é aquilo. Consequência, um grupo que eram aqueles voltados mais para o aspecto do Evangelho, formou um outro. Nome, Deus, Cristo e Caridade. Quanto tempo durou? 4 anos. Por quê? Um médio de instrumento, querelas, problemas, dificuldade, o grupo se desfez. O mesmo grupo, liderado agora por Bittencourt Sampaio, forma um outro grupo de nome Fraternidade. Porque esse grupo daqui, ele se desfez, e o grupo que não foi por Fraternidade, ele foi para um outro grupo, voltado para o academicismo. Porque é ciência, não tem nada de religião. Esse grupo durou, a partir do ano que foi fundado, em 1880, né? Porque nós temos 73, 76, 4 anos, dá 80. Ele durou até o ano de 80, 90, se não me engano, 83, porque depois ele teve o nome de psicólogo, voltou para o outro lado da academia. Querelas, dificuldades, personalismos. É nesse interregno dos anos 80 que nós vamos encontrar Augusto Elias da Silva. Diante de um momento em que, na época, a igreja, que era a religião praticamente do Estado, batia ferozmente contra os espíritas, principalmente nos meios de comunicação onde se evidenciava ou se falava alguma coisa. E a autoridade da igreja publicou no jornal dizendo que se devia odiar o espiritismo. Então, Augusto Elias, ele pensou no seguinte: eu vou replicar isso, não pode acontecer. E aí fez um artigo. E procurou aonde colocar. Não deram a ele direito de resposta em lugar nenhum. Ele, o que é que eu tenho que fazer? Chegou à brilhante conclusão de que ele teria que ter um jornal próprio, que aí ele faria o que queria. Mas ele não tinha recurso. Reunidos com um grupo de amigos, ele explicou, o grupo aceitou, deu os recursos, e ele então fundou um jornal com o nome, daí o nome Reformador, que era justamente para trazer essa posse, que no início tinha partes dele que tratava dessa parte científica, filosófica, mas tinha uma exclusivamente só sobre o espiritismo. E, a partir daí, o Reformador começou a ser implantado, e, graças a Deus, até hoje, no Brasil, só tem 2 jornais que jamais deixaram de ser editados a partir da sua fundação. É o Diário Oficial e o Reformador. E assim, o que é que estava acontecendo naquele movimento espírita? Nós estamos no ano de 1880, e aí o movimento espírita procurando, diante das discussões, porque desorganizado, se eu pudesse fazer uma imagem aqui agora, espero que vocês a vejam, setas. Cada seta é um grupo de estudo. Você tinha um ponto e 360 graus setas para todos os sentidos. Destas setas, poucas estavam alinhadas com o programa do Cristo e a obra de Ismael. As demais, tudo voltada para as suas coisas. É assim que, diante disso, se procurava um grupo no Brasil que pudesse coordenar esse trabalho. Era um anseio, uma ideia, porque Kardec tinha desencarnado, liderança no mundo não existia, e as coisas estavam nessa situação. Aí, inspirado,
Augusto Elias, no ano de 1884, no dia 2 de janeiro, funda uma instituição como outra qualquer. Qual o nome? Federação Espírita Brasileira. Não esqueçam, nós estamos no Segundo Império, 84. Foi 89 que foi a proclamação da República. Não tinha uma casa para se filiar, para federar. Terra de Santa Cruz, terra de Veracruz, inspiração. Federação Espírita Brasileira só pode ter sido inspiração naquele momento. Porque podia botar qualquer outro nome. Obra de Ismael. Inspirando aqueles seus colaboradores. Federação Espírita Brasileira fundada. Os 10 primeiros anos, vocês não têm ideia, estudem para ver. Vou botar um linguajar aqui bem caseiro, assim, pauleira mesmo, de bater na cabeça da FEB. O ano de 1893, a FEB praticamente fechou as suas portas. Desistência, diretores saindo, problemas financeiros, uma série de coisas. Mas manteve-se firme. Aí nós vamos contar o fato daqui para frente. Então, é neste momento, com a Federação Espírita Brasileira, que nós vamos encontrar, a partir do ano, que aí teve os eventos, 88, todo mundo lembra, Lei Áurea, imagina o país como é que estava, hein? Efervescente, de ideias novas. 89, ano significativo. 89 é um ano em que nós temos uma efeméride no mês de novembro, aonde o Brasil, todo ano, proclamação da República é um feriado. Mas nós tivemos também, para o movimento espírita, na obra de Ismael, um fato importante. Ismael e sua falange, olhando o que estava acontecendo, preparou os espíritas do Brasil para que o codificador viesse dar uma mensagem póstuma através da mediunidade de Frederico Júnior. Gente, Kardec vir dar uma mensagem, alguma coisa está existindo. Essa mensagem está aí, mas nós espíritas não alertamos para ela. Eu a tenho aqui. No Conselho Federativo passado, nós colocamos algumas partes para reflexões. Se o tempo der, no final eu volto a ela, como eu fiz a de Ismael, para que nós possamos analisá-la. Mas naquele momento, Kardec comunica-se e chama 3 aspectos à atenção. Primeiro, estudo. Chama os espíritos ao estudo. Aí eu pergunto, meu Deus, eles estão estudando desde a hora que chegou o livro dos espíritos aqui. Por que ele está chamando para o estudo? É alguma razão, deve estar estudando errado. Porque não está estudando certo. Ou então, estão dizendo que estude e não estude. Se ele está chamando. Segundo aspecto, ele chama para a unificação. Se ele está chamando para a unificação, é porque não está unido. Não se faz unificação sem união. E como é que estava? Estavam unidos? As setas, lembra das setas? Cada uma chamando para um canto. E o último, ele chama a caridade, que é a prática do amor. Neste momento, Dr. Bezerra de Menezes, espírita, que já escrevia nos jornais, o jornal O País, que era o maior da época, que circulava mais, verifica essa mensagem, debruça sobre ela, entende o seu conteúdo, e, a partir daí, ele é convidado para assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira em 1889. Ele assume. Primeiro ato dele, convoca um congresso para colocar em prática a observação da mensagem póstuma de Kardec. Há uma aceitação, a ideia inicial era ele pegar os centros espíritas que ali estavam representados, tirar uma representação, formar um núcleo para que pudesse coordenar o trabalho, sem a participação dessas instituições, para que esse núcleo pudesse coordenar o movimento espírita atendendo à mensagem póstuma, que ele tinha conhecimento e os espíritas tinham. Aceito por todos. Convoca uma segunda, presença de quase 34 instituições. Na primeira tinha 24, na outra tinham mais 10. E aí faz uma terceira, que é um congresso que ele estava fazendo, constituinte, para poder evidenciar. Não aconteceu. Por quê? Proclamação da República em novembro. Ele, então,
exausto, que tinha uma família grande, alguns filhos já tinham desencarnado, ele escrevia em vários jornais, ele passa a presidência da Federação Espírita a outro companheiro. 1889, Nova República. Surge o Código Penal. O novo Código Penal, no ano 90, está lá inserido no texto, prática do Espiritismo é crime. Pela primeira vez, olha só como é a estratégia do alto, às vezes. A gente é chamado às coisas por invigilância. Os espíritas, por medo, porque não podiam se reunir, porque senão partia a polícia, batia lá, queria saber o que era, por medo, pensaram em união. A federação, que era uma casa espírita, uma instituição também envolvida com isso, e os seus participantes eram homens que tinham, dentro da aristocracia, no Segundo Império, acesso, fizeram uma carta aberta ao então ministro da Justiça da República que estava surgindo. Foram lá e explicaram para ele o que era espiritismo. Porque ali estavam imaginando que espiritismo era a prática mediúnica que se via com curas e com problema, com a questão de saúde, com os médicos, etc. E eles explicam, não. A doutrina espírita é uma ciência nova. É uma ciência nova que tem duplo aspecto. É, ao mesmo tempo, uma ciência de experimentação e é uma doutrina filosófica. Como ciência de experimentação, ela possibilita a comunicação entre ambos os planos da vida, entre os espíritos. É o que nós fazemos. E, ao mesmo tempo, nos ensina a vida de relação entre nós, os encarnados aqui, como devemos nos relacionar de forma fraterna, amorosa, e também no plano espiritual. Agora, como doutrina filosófica, ela nos responsabiliza por todos os atos morais decorrentes destas relações. Em síntese, senhores, a doutrina espírita é uma ciência nova que vem nos dizer a nossa natureza, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E é natural que, depois de uma argumentação lógica, não tiraram do Código Penal, mas disseram, os espíritas, então, dessa forma, podem praticar o espiritismo. A Federação Espírita Brasileira, então, passou a ter uma preponderância de liderança naquele momento. E aí as coisas foram acontecendo. O ano de 1893 foi um ano crítico. 94, os seus fundadores, naturalmente já havia o Grupo Ismael, a partir de então, orientados pelo alto, chama Bezerra, é a vez dele. Os seus dirigentes batem a porta do doutor Bezerra. Bezerra, a sua vez. Não, já subiu uma vez. O que é que eu vou fazer? Tenho um compromisso. Até o ponto que disseram, olha, é o Cristo que está mandando você assumir. Ele assumiu. 1895. Para ele assumir, os seus fundadores disseram, Bezerra, nós vamos te ajudar, mas nós não vamos assumir nenhuma função na direção, para não dar nenhuma ideia. Você terá plenos poderes. E deram a ele poderes excepcionais para ele fazer tudo, praticamente sozinho, durante 5 anos, que ele veio desencarnar em 1900. O doutor Bezerra de Menezes deixou a Federação e o movimento espírita, eu vou dizer num linguajar de marinheiro e de aviador, águas calmas e cerro de brigadeiro. O movimento espírita, já com o sentimento de união, de unificação, aquele anseio que, na realidade, surgiu em 1889, com a observação de Kardec, e que ele se empreendeu para poder implementar isso enquanto encarnado, vem desencarnar no ano de 1900, deixando o movimento espírita em paz. Mais uma vez, os espíritas sentiram a falta da liderança. Primeiro é de Kardec, agora do doutor Bezerra. O que é que nós vamos fazer? Assume o seu vice-presidente, Leopoldo Cirne, que ficou 14 anos na presidência da FEB. Naturalmente, não por imposição sua, porque o seu estatuto prevê renovações, e assim ele foi ficando.
que é que ele fez, que era o vice-presidente, foi uma das administrações de um período importantíssimo, em que ele soube realmente fazer uma administração, no meu entendimento, em conformidade com a obra de Ismael. Primeiro ato dele, mudança de estatuto. Tira todos os poderes excepcionais do presidente que tinha sido dado a Bezerra de Menezes. Coloca o estatuto com o presidente tendo os poderes normais que todos têm. Mas coloca, o que é que nós vamos fazer agora? Não, vamos dar continuidade àquilo que o doutor Bezerra vinha fazendo. E coloca no estatuto a FEB, solicitando às instituições que fizessem adesões à FEB, respeitando as autonomia administrativa, patrimonial, financeira das instituições sem interferência, para que essa adesão fosse de forma fraterna, amigável. Olha só os inícios das coisas. O estatuto é feito, mas nós estamos no ano de 1901, 3 anos depois, 100 anos do nascimento de Kardec. Deixa eu ver quanto tempo eu estou falando, porque... 100 anos do nascimento de Kardec. O mundo inteiro comemora o centenário. Mas, naquele momento, a FEB, Publica em Reformador, faz também um trabalho e, no mês de outubro, consegue reunir, na Associação dos Empregados do Comércio, no Rio de Janeiro, 2.000 pessoas. Um grande congresso. Mas o que importou deste congresso não foram os seminários, as palestras. Foi o trabalho resultante que os espíritas fizeram e que deram o nome neste documento, Bases de Organização Espírita. Bases de organização, porque estava desorganizado. Que previa, em cada estado, tivesse uma instituição que fizesse a adesão das instituições do seu estado para, junto com a Federação Espírita Brasileira, formarem uma grande rede. Olha o movimento espírita aí se formando. Vejam que é uma construção. E que aplicassem os estudos que a Federação Espírita Brasileira fazia. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e os Evangelhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ou, porque à época tinha chegado aqui as obras de Rusteng, que criou uma confusão enorme, até hoje ainda cria aí. Porque quem teme qualquer obra é porque teme. Kardec, quando vai fazer a biblioteca, ele não deixa, apesar dele não ter apoiado a metodologia usada por Rusteng, porque Rusteng não usou o método que Kardec usou, e Kardec trouxe 2 grandes legados, a doutrina e o método. Rusteng não usou o método. E, naturalmente, é uma obra que precisa, quem lê, quem quiser, mas não para segui-la de olhos fechados, como a gente segue o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, na época, deu-se liberdade para que as casas estudassem o que achassem conveniente, ou uma, ou outra, ou ambas. Ficava a critério. E, a partir de então, este documento, ele balizou esses trabalhos. O movimento espírita começou, então, a ter um parâmetro para que pudesse. E, a partir de então, muitas federativas, à época fundadas, pegando no seu estado as adesões dos grupos, juntando a FEB, foi formando um movimento espírita ainda incipiente. Falamos do ano de 1904. 1910. Nasce Chico Xavier. Isso está na obra de Ismael, né? Tem acaso nisso. Tem planejamento. 18 anos, Parnaso de Além-Túmulo. Confusão, tal. Chico faz uma carta à FEB, dizendo assim, olha, gostaria que analisasse esse livro, porque se isso aqui for verdade, a imortalidade, o mundo, não sei o quê. E contam aqueles que Manuel Quintão, que todo dia acordava cedo, tomava café ali no centro, num bar, num local, e ia para a FEB cedo, pegava as correspondências e era ele responsável. Diz que nesse dia, Manuel Quintão chegou passando pelos corredores da FEB, recitando. Aí pegou, quando ele leu que viu aquilo, ele começou a falar. E o pessoal de Manuel Quintão ficou louco.
que é que está acontecendo? E ele começou, empolgado com aquilo. Afinal das contas, Parnaso da Lentum, o tempo passa, outras obras. 1938, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Confusão no meio espírita. Aí veio alguns dizendo que não era, críticas dizendo que a FEB, porque lá tem um trecho que diz que o missionário é Kardec, e com ele vieram coadjuvar espíritos como Camilo Flammarion, Leon Denis, Delane, e põe o nome de Rusteng. Aí o movimento espírita disse que aquilo, aí começou uma briga, né? A verdade não é, foi a FEB que fez com o Lu e com o Chico, para poder botar essas coisas que está, mas a obra está aí até hoje. Essas coisas são ondas que vêm e passam, mas quem perseverar até o fim, o Cristo estará esperando. Passou. Chegamos ao dia 5 de outubro de 1949. Lembrem, 69 para 49, 60 anos. Isso tem algum significado para o pactuário? É uma construção coletiva? É paciente? Ismael aguarda o amadurecimento dos espíritas? Vai preparando eles ao longo do tempo para que no tempo nosso, que infelizmente nem sempre é o tempo do alto, para que em um determinado momento os espíritas despertassem, amadurecidos. E é assim que houve, naquela data, no Rio de Janeiro, um congresso pan-americano, espiritualistas, esse congresso. E muitos espíritas foram lá, mas no ano anterior já tinha havido em São Paulo um congresso sobre unificação. Olha só as coisas como vão acontecendo, para poder amadurecendo. Lá chegando, os espíritas chegaram à conclusão de que precisariam fazer algo para sedimentar a união entre os espíritas, que ainda tinha problemas. Reuniram-se, escreveram um texto com aqueles parâmetros, com os princípios, as orientações que achavam conveniente, e observaram que não tinha ninguém da FEB, porque ninguém foi da FEB ao congresso. Eu não sei se porque não foi convidado, porque tinha outros problemas. E aí disseram, não, vamos à FEB convidar para participar dessa aí. E aí marcaram um encontro na FEB com o então presidente, Dr. Vantuil de Freitas. Foram à FEB. E lá chegando, expuseram. Alguns dizem assim, que o Dr. Vantuil, depois de ouvir, retirou do bolso do paletó um documento. Mas é uma forma que eu vejo que era que ele não deveria ter com esse documento assim, porque ele não sabia nem do que acontecia. Mas depois que falaram para ele havia no dia anterior escrito uma resolução que tinha como base as bases lá de trás, aquele documento de 1904, de organização espírita. E aquela reunião foi uma reunião que, quando ele demonstra a sua resolução, todos que estavam observaram e verificaram que aquela resolução atendia a tudo que eles tinham dito e mais algumas coisas. Foi uma reunião rápida, harmônica, de encontros, de lucidez e de maturidade. Rapidamente chegaram à conclusão para fazer uma ata com 18 itens. Primeiro item, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, deve ser estudado pelos espíritas e colocado em prática. Não me respondam. Estamos fazendo isso? Pensem. É o primeiro item do pactuário. 70 anos depois. O livro está aí, à disposição. Para nós entendermos, porque o livro tem conteúdos que nos leva a sedimentar isso que a Federação está fazendo aqui, buscando na consciência de cada um esse compromisso assumido, como Ismael nos chamou para divulgar o Evangelho através do amor, da união, da fraternidade,
para que essa luminosidade saia da casa espírita para o mundo, não através de proselitismo, mas pelo nosso testemunho, porque nós estamos vivendo momentos de testemunho. Aí, após isto, Pacto Áureo, a lucidez de Lins, né, que nos proporciona esta casa com o seu nome para a sua lembrança. Gente, isso é um pacto, e é um áureo, Pacto Áureo. Ficou denominado Pacto Áureo, mas, na realidade, aquela reunião foi chamada da Grande Conferência do Rio de Janeiro, naquele momento. A partir daí disseram, como é que a gente vai fazer isso? Precisamos criar um Conselho Federativo Nacional, para abrigar essas entidades, e, a partir de então, criou-se o Conselho e vai ficar abrigado aonde? Nessa casa, Federação Espírita Brasileira, na sua organização institucional de forma permanente, ela abriga um conselho, aonde se respeita a autonomia administrativa, financeira, patrimonial das instituições, mas todos unificados num propósito de estudar, divulgar e vivenciar a doutrina espírita. Isto, ninguém é autônomo. A nossa autonomia é para seguir isso aqui. Nós temos autonomia administrativa, patrimonial, financeira, mas não para mudar isso aqui. É isso que nos unifica. Mas para unificar, nós precisamos de união. Porque sem ela nós não fazemos isso. Mas para a união eu preciso de fraternidade. Então a gente tem que trabalhar essas coisas para que a unificação e a união fiquem em nós. Porque às vezes estamos na casa espírita e achamos que o movimento federativo é da federação. É da URI. Não tem nada a ver com isso. Ao contrário, tem tudo a ver. E na casa espírita deveria ter um local, dizendo assim, área de unificação. Seja onde for, com o presidente, com alguém que ele queira. Para que essa consciência de um rebanho só, trabalhando para o mesmo propósito, chegue a cada um de nós. E não satisfeitos. Criado isso, gente, agora a gente precisa divulgar isso pelo Brasil. Aí a caravana da fraternidade. Sair o Brasil afora, terminando isso no final do ano, em Chico Xavier, com mensagem lá de Emmanuel a respeito do assunto. E nos dias de hoje, 70 anos depois, estamos aqui reunidos graças a esse Conselho Federativo, a esse pacto, conscientizando a cada um de nós desse contexto. Obra de Ismael, programa do Cristo. Eu vou só fazer uma pergunta, que eu tenho aqui 15 minutos. É previsto pergunta, resposta, alguma coisa? Não? Então tá bom. Então eu vou aproveitar agora, porque eu queria dar esse contexto, para que nós entendamos que o Pacto Áureo, nós estamos comemorando 70 anos daquele momento de 5 de outubro, mas é 130 anos a partir do momento em que Kardec nos trouxe a sua mensagem, alertando os espíritas para que fizessem esse trabalho. Isso é de 1889. E eu vou passar para vocês as reflexões que nós fizemos no Conselho Federativo Nacional. São alguns slides que eu vou passar, porque é de 1889, não tem nada a ver com a gente agora. Só para a gente ver se o contexto e se o que ele falou é perene ou não. Mensagem póstuma de Kardec. Ele, antes de falar, porque o movimento estava desorganizado, ele prepara aqueles que iriam ler e conhecer. Educado, espírito nobre, que não ofende e nem violenta a consciência, se desculpa. Olha como ele se desculpa. Antes de ferir os pontos que fazem o objetivo da minha manifestação, devo pedir a todos vós que me ouvis, a todos vós espíritas a quem falo neste momento, que me perdoeis se porventura na externação dos meus pensamentos encontrardes alguma coisa que vos magoe, porque o que ele ia falar, naturalmente magoar. Desculpa, é porque eu já estou ficando com calor. Acho que eu estou aqui empolgado demais. Baiano com calor é um negócio sério. E aqui nessa terra, obrigado. Gente, olha como ele chama a atenção. Porque ele sabia que ia magoar.
sobre o Consolador, o Espírito de verdade. Olha o que ele diz. Sempre compassivo e bom, volvendo os piedosos olhos à humanidade, escrava dos erros e das paixões do mundo, Deus torna uma verdade as palavras do Cristo e manda o Consolador, o Espírito de verdade, que abertamente fale da revelação messiânica a essa mesma humanidade esquecida daquele que foi levado pelas ruas da amargura sob o peso das iniquidades e das ingratidões dos homens. Sobre o Evangelho, ele diz assim: corridos os séculos, desenvolvido intelectualmente o espírito humano, Deus, na sua sabedoria, achou que era chegado o momento de convidar os homens à meditação do Evangelho. Precioso livro de verdades divinas, não é um livro qualquer. Até então, ensombrado pela terra devido à deficiência da percepção humana para compreendê-lo em espírito. Aí, sobre os compromissos firmados antes da reencarnação. Lembra lá que, em 73, Ismael chamou, dizendo que era a missão dos espíritas, que tinham se compromissado com o dever antes de nascer? Sendo assim, a esse pedaço de terra que chamais Brasil, foi dada também a revelação da revelação, firmando os vossos espíritos antes de encarnarem, compromissos de que ainda não vos desobrigastes, e perdoai que eu diga, tendes mesmos retardado o cumprimento deles e de graves deveres, levados por sentimentos que não convém agora prescrutar. É claro que esse puxão de orelha, eles estavam fazendo aquelas outras setas que estavam desalinhadas com o programa de Ismael. Tenho certeza que o grupo liderado por Bittencourt Sampaio, que foi outro missionário, era o grupo que estava alinhado com a obra de Ismael. Mas os demais, voltados para os sentimentos acadêmicos, etc., sem Jesus, na doutrina espírita, é para que ele puxou a orelha. Sob a responsabilidade de Ismael, suas qualidades, seu convite e os efeitos da união. Olha o que ele chama. Ismael, o vosso guia, tomando a responsabilidade de vos conduzir ao grande templo do amor e da fraternidade humana, levantou a sua bandeira, tendo inscrita nela Deus Cristo Caridade. Forte pela dedicação, animado pela misericórdia de Deus, que nunca falta aos trabalhadores, sua voz santa e evangélica ecoou em todos os corações, procurando atraí-los para um único agrupamento, onde, unidos, teriam a força dos leões e a mansidão dos pombos. Queremos ter essa força? Unamo-nos. Seremos leões e mansos como as pombas. Onde, unidos, pudessem afrontar todo o peso das iniquidades humanas. Temos iniquidades? Vem peso por aí? Aguentemos a barra junto. Onde, enlaçados no único sentimento, o do amor, pudessem adorar o Pai em espírito e verdade, onde se levantasse a grande muralha da fé, contra a qual viessem quebrar-se todas as armas dos inimigos da luz, onde, finalmente, se pudessem formar um grande dique à onda tempestuosa das paixões, dos crimes e dos vícios que avassalam a humanidade inteira. Dique é barragem. Dique só passa depois dele o que é deixado. Nós poderemos ser essa barragem. Filtros das coisas que estão acontecendo no mundo e que às vezes não estamos alertados. Sobre as atitudes dos amigos e irmãos de Ismael que se comprometeram em ajudá-lo. Imaginou? Luiz Henrique, Nélio. Vamos fazer um compromisso? Vamos. Vamos fazer isso, tal, tal. Aí Luiz Henrique, o Nélio e o Gordinho compromissamos. Vamos ajudar Ismael? Vamos. Ismael, estou a teu serviço. Ah, é? Que bom. Luiz Henrique, tal, tal, dá uma tarefa. A gente nasce, a gente cumpre a tarefa ou não cumpre, né? Então ele vai falar sobre isso. Olha o que ele diz. Constituiu-se esse agrupamento. A voz de Ismael foi sentida nos corações, mas, à semelhança das sementes lançadas no pedregulho, elas não encontraram terra boa para as suas raízes,
E quando aquele anjo bom, aquele enviado de Deus, julgava ter em seu seio amigos e irmãos capazes de ajudá-lo na sua grande tarefa, santa e boa, as sementes foram mirrando ao fogo das paixões, foram se encravando na rocha, apesar de o orvalho da misericórdia divina as banhar constantemente para a vivificação. Ali, onde a humildade devera ter erguido tenda, o orgulho levantou o seu reduto. Ali, onde o amor devia alçar-se sublime e esplêndido, até junto do Cristo, a indiferença cavou sulcos, a justiça se chamou injustiça, a fraternidade dissensão. Mas, pela ingratidão de uns, haveria de sacrificar-se a gratidão e a boa vontade de outros? Pelo orgulho dos que já se arvoraram em mestres na sua ignorância, havia de sacrificar-se a humildade do discípulo perfeitamente compenetrado dos seus deveres? Não. E nós? Somos amigos de Ismael? Assumimos compromisso com ele? Vamos ser considerados na volta amigos ou Judas, traidor? Pensemos nisso. Sobre a tenda de combate de Ismael. Assim, quando os inimigos da luz, quando o espírito das trevas julgava esfacelada a bandeira de Ismael, símbolo da trindade divina, quando a voz iníqua já reboava no espaço, glorificando o reino das trevas e amaldiçoando o nome do Marte do Calvário, ele recolheu o seu estandarte e fez que se levantasse pequena tenda de combate com o nome Fraternidade. Essa época, o grupo criado por Bittencourt Champagne e por outros chamava Fraternidade, não é? Muito bem. Então, se confundiu na época, porque achava que só quem tivesse no grupo Fraternidade era que estava sendo, porque Bezerra bateu a época para chegar. Lembra que ele assumiu em 1889. Em 1889 foi quando, em março, essa comunicação foi dada. E quando chegaram lá, perguntaram para ele: você pertence à Fraternidade? Aí Bezerra: não, eu sou da Federação Espírita Brasileira. E alijaram Bezerra. E ele foi estudar para entender. Agora observe a mensagem. Era este, com certeza, o ponto para o qual deviam convergir todas as forças dispersas. Todos os que não recebiam a semente do pedregulho, certos de que acaso é palavra sem sentido, e testemunhas dos fatos que determinaram o levantamento dessa tenda, todos os espíritas tinham o dever sagrado de vir aqui se agruparem, ouvir a palavra sagrada do bom guia Ismael, que à época se comunicava nesse grupo, o único que dirige a propaganda da doutrina nesta parte do planeta e o único que tem a responsabilidade da sua marcha e desenvolvimento no planeta. Jesus delegou a ele para que fosse o seu porta-voz para daqui sair para o planeta, sobre a sua égide. Sobre a compreensão do grande significado da palavra fraternidade, que foi os questionamentos que vieram por causa do grupo. Mas, infelizmente, meus amigos, não pudeste compreender ainda a grande significação da palavra fraternidade. Não é um termo, é um fato. Não é uma palavra vazia, é um sentimento. Não é uma instituição com o nome fraternidade, sem o qual vos achareis sempre fracos para essa luta que vós mesmos não podeis medir, tal a sua extraordinária grandeza. Então, quando se fala de fraternidade, está se falando de sentimento. É o sentimento que deve estar entre todos nós, discípulos do Cristo, que estamos trabalhando para Ele através da obra de Ismael. Sobre o templo, a bandeira e a tenda de Ismael, Kardec diz assim: Ismael tem o seu templo, e sobre ele a sua bandeira, Deus, Cristo e Caridade. Ismael tem a sua pequenina tenda, onde procura reunir todos os seus irmãos, todos aqueles que ouviram a sua palavra e a aceitaram por verdadeira. Chama-se fraternidade. O templo de Ismael é a febre? O templo de Ismael é de pedra? Onde estiver a fraternidade, ele vai implantar o Evangelho.
Então, meus irmãos, quando Luiz Henrique falou aqui da união, que precisamos ser fraternos, pensemos nisso. Não é uma palavra vã. É um sentimento que nós precisamos desenvolver, que nós ainda não temos desenvolvido. Porque eu não sou fraterno ainda com todos. E a caridade começa com boa vontade com todos indistintamente. E eu estou no movimento espírita e tem um que eu olho assim, ainda tem uma lixazinha para passar, o outro ainda tem que botar uma picareta, porque já é pedra, e eu tenho que arestar tudo isto. Só a fraternidade vai fazer com que a gente chegue. E ele continua. Pergunto-vos, pertenceis à fraternidade? Trabalhais para o levantamento desse templo, cujo lema é Deus, Cristo e Caridade? Como e de que modo? Sobre as consequências dos trabalhos realizados em desacordo com a doutrina e com a união. Observem bem. Meus amigos, é possível que eu seja injusto agora convosco naquilo que eu vou dizer. O vosso trabalho feito todo de acordo não com a doutrina, mas com o que interessa exclusivamente aos vossos sentimentos, não pode dar bom fruto. Esse trabalho sem regime, sem disciplina, só pode, de acordo com a doutrina que esposastes, trazer espinhos que dilaceram vossas almas, dores pungentes aos vossos espíritos. Por isso, que desvirtuando os princípios em que ela assenta, dais entrada constante e funesta àquele que, encontrando-vos desunidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, facilmente vos acabrunhará com todo o peso da sua iniquidade. Entretanto, dá-se-ia mesmo se estivessem unidos? Porventura, acreditais na eficiência de um grande exército, dirigido por diversos generais, cada qual com o seu sistema, com o seu método de operar e com os pontos de mira divergentes? Jamais. Nessas condições, só encontrareis a derrota, porquanto, vede bem, o que não podeis fazer com o Evangelho, unir-vos pelo amor do bem, fazem os vossos inimigos unidos pelo amor do mal. Eles são unidos. Dizem isso nas reuniões mediúnicas. Nós sabemos o que queremos e sob são. E se nós tivermos que aprender alguma coisa com eles, sabe o que é? Organização. Porque ninguém vive nas trevas, sob julgamento, com um bando, um exército enorme, se não tiver organização. Nenhum general, nenhum exército é desorganizado. Quando é desorganizado, ele perde. Vira milícia, vira o que quer. Mas como exército, ele é organizado. Tem disciplina, tem isso. E isso eles têm muito bem. E se unem com um propósito. E fazem aquilo. Nós é que não. Por isso Kardec fala isso. Meus irmãos, tem mais coisas. Pelo horário, para a gente não... 1h45, eu vou pular algumas coisas, permitirem, para chegar às reflexões finais que eu gostaria de deixar. Tá bem? Esta mensagem está no livro A Prece. Não é o livro Prece, A Prece. Antes, tem 2 mensagens que Kardec deu naquela época. Uma sobre obsessão e essa mensagem. Sobre a obsessão é porque tinha um médium, na época, no grupo, que estava sob um processo obsessivo e ele aproveitou para trazer informações sobre a obsessão. E depois essa, preparada por Ismael, para que viesse puxar a orelha de nós, os espíritas, à época e hoje. Porque nós estamos muito parecidos com aquela época. Não estamos muito diferentes, não. Por isso que isso é atual. É por isso que eu estou dizendo agora, e com toda certeza, com toda a ênfase, porque eu tenho certeza de que isto está, porque eu estou vivendo isso. E nós estamos vivendo isso. Então, permitam-me eu passar aqui alguns slides. Perfeito? Eu vou até sair um pouco aqui, para poder ir direto ao ponto. Eu gostaria de deixar essas reflexões finais. Todo aquele, isso aqui é do Dr. Bezerra, todo aquele que quiser conduzir uma coletividade espírita
por seguros caminhos, tem de procurar a luz do Evangelho. Eu estou numa casa espírita. Se sou dirigente dela e eu não tiver o Evangelho no coração, está aqui embaixo a referência, tá certo? Foi em 1941, numa mensagem que ele deu. Olha o que ele diz. Foi esse caminho que permitiu manter-me fiel até ao fim, e é ele que certamente vos conduzirá ao seio de nosso Senhor Jesus Cristo, alegres e satisfeitos por haverdes cumprido o vosso dever. Isso é um testemunho de um Espírito que nós veneramos, e que está nos dizendo, eu seguir esse caminho. Por isso que a vida aqui de 1900 a 1905, ele tinha o Evangelho como roteiro na vida. E foi com esse Evangelho que ele conseguiu harmonizar e conseguiu deixar as coisas. Se nós estamos numa casa espírita, distantes dele, talvez nós vamos verificar assim, o doutor Bezerra tinha razão, eu não segui. Procurar e mostrar pela palavra persuasiva e sentida que o Cristo é para a terra o único pastor. Nós temos que falar de Jesus, para que ele, neste século, neste milênio, nesta era que é chamada Era do Espírito, ele seja reconhecido pela humanidade como o guia espiritual, o tipo mais perfeito, o guia e modelo da humanidade, o exemplo mais perfeito da aplicação das leis divinas entre nós. E, naturalmente, quando nós falamos de Jesus, estamos falando de Kardec. Porque falar de Jesus é falar do seu Evangelho. O seu Evangelho é verdade, e Kardec vem esclarecer essas verdades. E é com o esclarecimento da doutrina que a gente consegue explicar o Evangelho de Jesus para o entendimento de todos. Que possamos refletir, nesse início de ano, sobre as nossas responsabilidades frente a nós e a nossa evolução. Observarmos a oportunidade que está sendo colocada para nós. Vejam, a oportunidade da bênção de estarmos inseridos nesta doutrina, a doutrina de Jesus. Duas bênçãos. Primeira, nascer para evoluir. Segunda, nascer e estar inserido na doutrina. São 8 bilhões de encarnados. Quantos tem no plano espiritual o dobro ou o triplo? Então, para nascer já é um filtro. Se nasce, já é uma bênção. E se nasce, dentro desses 8 bilhões de encarnados, quantos cristãos existem? Quantos espíritas existem? Quantos compreendem o Evangelho de Jesus com lucidez? Poucos. Nós estamos inseridos nisso, é uma bênção. Pensemos nisso. A oportunidade da bênção de estarmos inseridos neste país com a responsabilidade que sabemos do Brasil frente à terra, frente aos outros continentes. Terceira bênção. Nascer para evoluir, estar inserido no Evangelho de Jesus e nascer na pátria que ele escolheu para abrigar a árvore do seu Evangelho transplantada. Pensemos nisso, é óbvio, mas a gente precisa repetir para a gente alertar. A quarta bênção das nossas responsabilidades por estarmos sob a égide do bondoso Ismael como seu amigo, para que nós não o desiludamos com os compromissos que nós assumimos. Abramos os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes. Somos detentores de muito conhecimento armazenado em nosso ser, para que hoje estejamos preparados, nesta presente encarnação, para trabalharmos pela nossa evolução, sem esquecer do compromisso junto ao Brasil, junto à doutrina, junto à casa que servimos e perante Ismael. Estamos vivenciando um momento de colheita de resultados. Que caminho estamos buscando? O que pretendemos com o espaço oposto que estamos ocupando?
Estamos agindo com a lucidez necessária para ouvir e saber discernir o que é importante, o que é secundário? Em síntese, a que Senhor nós estamos servindo?